Aos poucos a sala vai se enchendo. Vozes preenchem os espaços frios entalados entre paredes velhas, mais velhas que a velha da vida. Respiram. Têm cheiro próprio. Papéis brancos merengam o chamamento das letras escritas em torcidas e desejos. Fados, tangos, salsas e valsas uivam aos amores, dores, saudades e afins. Silêncio. Finalmente o silêncio distingue o turbilhão que nos habita. Orgiam os sentidos em palatos apurados, seja por amendoins salgados ou líquidos que nos enganam a sede por mais, de ti e de mim. Mergulhamos nas construções, perfurações, edificações. São todas manifestações do humano que seiva por ali. Agigantam-se, enfim, vozes capazes de gentis e atrozes, onde até a mudez se apura para escutar. É noite. Noite de velha escrita. Caríssimos amigos, amigas, conhecidos, desconhecidos, poetas, escritores, simples mortais, intelectuais e atuais participantes, conversadores da treta, ilustres convidados e demais leitores, bem-humorados e Jorge Santos, caríssimos e tesos como eu, enfim, tudo é gente. A velha escrita tem o prazer, a honra e o desplante de anunciar um memorável evento a realizar primeira quarta-feira de cada mês, isto é, no próximo dia 7 do corrente mês, pelas 21h30, nos estaleiros da Velha Branca, estarão mais uma vez reunidos em mais uma salutar confraternização, um magnífico grupo de amigos, amigas e uns pratos de amendoins, motivados por um prazer comum que é a escrita, darão largas à sua imaginação e às virtudes que a cada um assiste, e tentarão passar para o papel ou teclando nos seus portáteis o que bem lhes der na gana, desde que tenha a ver com uma frase que cada um irá escrever num troço de papel e atirar para um velho saco preto, o qual será invadido por uma doce mão que diariamente retirará uma só unidade dos ditos de papel. Mas surpresa das surpresas, quem diria? Desta vez a velha escrita foi mais longe. Arriscou e lançou-se no novo desafio. Sim, porque isto estava a pedir aventura, risco, emoção, e para isso temos gente. Apetrechados com tudo que é tecnologia de ponta, luz, som, imagem, vamos justificar como se tal fosse necessário. Porque existe este evento há quase 2 anos e lançar este repto nunca antes experimentado. Ler um texto já escrito e publicado, mas desta vez com uma cereja em cima do bolo. Tecnologia de ponta. Áudio, gravação, música de fundo, eu sei lá. Uma experiência que ficará com toda a certeza gravada na memória de cada um e esperemos que também no gravador, se não acabarem as pilhas. Portanto, já sabes, esperamos por ti, não percas esta oportunidade. E no final tem havido um chazinho de frutos vermelhos. Ui! E eis que a quarta-feira chegara, a segunda do mês. Parecia que os dias tinham passado a arrastar-se, os inexoráveis minutos a escorregarem pelos ponteiros do enorme relógio da sua sala, lentos, demorados, vagarosos, compassados. Ansiara por aquela quarta-feira desde que pela primeira vez se tinha cruzado nestas modernas avenidas da informação que provém do Facebook. Só o nome já era interessante, que sugeria tanta coisa, velha escrita. Ao seu espírito afluíam palavras, tertúlias, conversas intemporais, devaneios literários, diálogos a muitas mãos entre velhos conhecidos, com o mesmo prazer, secreto talvez, de fazer verter por entre os dedos o que grita a alma. Suspirou. O número 23 seria, assim o esperava, por uma noite, por umas ínfimas horas, sede, quiçá, do mais importante verter intelectual da alma, escrita, falada, gritada. Meio a medo, porque o querer muito alguma coisa ou a ânsia íntima de o partilhar esbarra na coragem naquele exato momento em que finalmente ousamos, temos o atrevimento de fazer realidade os nossos sonhos. Com firmeza, Teresa deu os últimos passos que a separavam daquele número 23. Era hora. Entrou e apresentou-se. Chamo-me Jorge Santos, vou ler o meu texto, Sonho Imperfeito. Desculpem a franqueza,
mas a perfeição fede. Ter de aparentar ser perfeito aborrece e noja. Nunca passará disso mesmo, aparência. Lavamos a sujidade que nos corrompe a alma com uma camisa lavada e um frasco de perfume que pensamos ser perfeito, mas que, na prática, não passa de mais uma mentira. Olhamos para o espelho e vemos que estamos na moda de quem aparenta ser perfeito. A personalidade esvai-se num corte de cabelo todo catita escolhido a pensar num qualquer cantor da moda. É este, dizemos, e o barbeiro esconde o sorriso e corta o pouco que nos resta da personalidade. Tentar ser perfeito é uma seca. Somos perfeitos para quem e para quê? Se toda a gente tem a sua própria ideia de perfeição. Prefiro ter personalidade. A personalidade, como a palavra indica, implica distinção, unicidade. Não podemos ser todos perfeitos, mas podemos tentar ser únicos, pessoais. Numa palavra, autênticos. E não me digam que se consegue esta autenticidade procurando ser iguais aos outros, tentando estar na altura da perfeição que tentam ver em nós. Sou imperfeito e, sinceramente, gosto. Não ter de estar todos os dias à altura das aspirações de outras pessoas é um alívio. Sou assim. Não gostam? É procurar no guichê ao lado, onde se vendem as pessoas que aparentam ser perfeitas. Prefiro ser o pesadelo perfeito de alguém a ser o sonho perfeito de quem procura a perfeição. Sou José Fernandes e vou ler o meu primeiro tema. Neura. Podia ser Joana, Isabela ou mesmo Joaquina. Podia até ser Vitória, Beatriz, Silvana, eu sei lá. Não fui padrinho. Esse, o padrinho. Achou por bem chamar Neura. Coitada, diz alto e em bom tom uma velha lá do fundo da capela. A amante não lhe fez as vontades todas e pronto. A pobre da criança é que vai carregar este fardo para toda a vida. Ora, vejam lá esta, Neura, mas que raio de nome para pôr à criança. Enquanto a velha praguejava, como uma maluca, a pobre da criança esbracejava, bocejava e libertava os seus primeiros gases, como que dizendo: esta merda nunca mais acaba? Ah, que cambada de bordalecos para animar esta festa. Larguem-me lá essa água na testa e toca a despachar isto, que de Neura já vai chegar o nome. Mas que dia é este? O padrinho? Onde anda o padrinho? Sussurrou o padre, que entretanto tentava acalmar a velha, que não parava de se lamentar. Cale-se, sua velha rabugenta, gritou o padrinho. Neura é um nome que assenta muito bem à criança. Com Neura estou a ficar eu só de ouvir, sua velha. Velha, sim. Velha chata, resmungona. Até parece que é mais feliz com o nome que tem, Branca. É como digo, Neura. Mas até podia ser Teresa, Manuela ou Filipa. Mas não, é Neura. Porque nestas coisas quem manda é o padrinho. Neura é hoje uma senhora que leva com tudo o que lhe são chatices. Desilusões, fracassos, tristezas, correrias, angústias, enfim. Todas as merdas que nos atormentam e nos deixam com Neura. Muitas vezes essa Neura faz-me companhia e eu gosto. A Neura, bem, essa sim. Podia ser Margarida, Eduarda, eu sei lá. Mas não, é Neura. E é já uma mulher. Eu sou a Serafina Pinto e vou ler um texto que se chama Ai, se eu pudesse. Se eu pudesse, este texto já estaria pronto, acabado. Se eu pudesse, começava pelo fim, sairia da linha, faria desvios. E nesse traçado de linhas desalinhadas, tornaria reais os sonhos que trago comigo. Ninguém choraria de dor, ninguém sofreria por amor, ninguém morreria sozinho. Pudesse eu voar, ganhar asas e perder-me, ainda que por instantes no tempo que ficou lá atrás. Naquele tempo em que a porta ainda estava aberta, como que a dizer: se resolveres voltar atrás, eu não me fecho. Ah, se eu pudesse! Correria para ela sem olhar a consequências ou reprovações. Se eu pudesse arrancar de mim todo o mal, deixando apenas o que me faz feliz, será que posso? Maldito impedimento, este que me sufoca a alma, me reprime o coração e me atormenta a mente. Ah, se eu pudesse parar de escrever e passar das palavras aos atos. Mas por tal mas, que nunca deixa avançar, que trava os movimentos, os pensamentos, e mesmo assim, dando vontade de correr em direção à tal porta, antes que ela se feche, levando com ela toda a fantasia e todos os sonhos, apagando-se como se de uma chama se tratasse. Ah, se eu pudesse rebobinar a vida. O meu nome é Teresa Braga
e venho ler o texto. Não quero fugir, mas tenho que o fazer. Mal entrara e a tentação foi imediata. Não queria fugir, mas tinha que o fazer. Só do absurdo da situação em que inadvertidamente se colocara, no momento em que dera de caras com ela. Com a desculpa, esfarrapada, admitia agora, de que procurara uma segunda opinião numa patologia anormal de um paciente seu, entrara derrompante, sem se fazer avisar, na sala dele, Filipe, no dia anterior. Ela estava sentada na secretária dele, a escassos milímetros da sua cadeira com estofo de pele. Não foi tanto a distância, mas sim a intimidade que a fez entrar em alerta. Nos gestos, na descontração, no olhar, enfim, no tom baixo, tom típico afinal dos amantes, da conversa que entabulavam. E ela parecia completa e irremediavelmente derretida. Técnica, licenciada, de radiologia, bonitinha de corpo e com uma boa postura, ainda com movimentos quiçá algo desajeitados, tez clara, cabelos castanhos compridos com madeixas num tom mais claro e grandes olhos castanhos. Não devia ter muito mais do que 30 anos, o que se enquadrava no tipo dele, pois ele gostava delas novinhas, e tinha uma pequena falha nos dentes, que pelos vistos parecia algo irresistível ao sexo oposto. Seria talvez pela tentação involuntária de verificação in loco da imperfeição, pensou ela num tom mordaz. E, santo Deus, se a miúda falava pelos cotovelos. Era cristã, ainda não encontrara dentro das várias religiões existentes a que se adequasse à sua maneira de estar perante a vida, mas a partidária. Porque, como dizia, religião e política não se misturam. Era boa amiga, embora a criticassem por ser demasiado perfeccionista e algo teimosa. Algo que ouvia demasiadas vezes na misericórdia onde prestava voluntariado e ao que retrucava sempre. Quem quer deixar a sua marca nesta vida está sempre sujeito a observações e críticas. Ou, quando um dia prestar serviço numa ONG e for para algum país longínquo como a Índia, aí sim irão reconhecer o meu trabalho e dar o devido valor. Não se cansava, portanto, de se dar o devido valor. Sociável, inteligente, ponderada, enfim, uma pessoa normalíssima. Joana mentalmente grunhiu. Com um namorado normalíssimo e um gato com quem vivia e com hobbies como ler um livro, ver um filme ou fazer uma meditação ao bom e popular estilo yoga. Considerava-se, dentro da maioria socialmente aceite, como heterossexual, se bem que, com um risinho, acrescentasse sempre que era, acima de tudo, liberal. O seu nome era Sílvia. Joana conhecia de vista da cantina, quando lá parava para fazer uma refeição rápida entre horários de atendimento em clínica geral. Tinha sido nesse momento, de certa maneira, um pouco constrangedor para todos. Ele, porque no seu orgulho não gostava de ser interrompido em algo que supunha ser a adulação do seu magnetismo de macho alfa. Ela, Sílvia, porque afinal de contas tinha sempre uma reputação a manter. Completamente desnecessário, pois como Joana soube mais tarde, todo o piso de neurologia estava já ao corrente da conquista do momento do Dr. Filipe Matos. E Joana, pois foi neste momento que a sua mente registou o verdadeiro sentido e a importância dada por ele a algo que para ela tinha inclusive conseguido abanar os alicerces do seu casamento de 10 anos. E compreendeu finalmente o padrão. Quarentão galanteador com uma necessidade contínua de se afirmar sexualmente perante o sexo oposto. Mulher sempre insegura, não o serão até certo ponto todas as mulheres, que se adula com demasiada facilidade com as atenções do macho alfa. Os sussurros, as reuniões íntimas, os jantares a dois, a ternura subentendida num gesto e o desejo implícito num olhar. Os encontros clandestinos na casa dele e os prazeres tórridos e sensuais, livres de quaisquer preconceitos. Ela, irremediavelmente seduzida pelo seu carinho e sedução, tinha sido uma vítima fácil, de alguém habituado na arte do galanteio inconsequente e dos prazeres intensos, mas, contudo, vazios de significado. O facto é que algures pelo caminho perdera-se, de corpo. Esperava agora, que analisava mais friamente a sua vida, que não tivesse também perdido a alma. Eu sou a Isabel Pinto, Bió, outro nome, porque
que me sou conhecida. Vou ler A Travessia. Texto de fevereiro deste ano. Atira as chaves para o móvel como se este fosse aquele a quem queria bater. As mãos já marcadas da idade e dos anos árduos de um trabalho pesado e sujo, leva-as ao cabelo farto, pouco despenteado e coberto de brancas num gesto tão inconsciente e tão seu. Procura o interruptor da luz. Raios, onde está ele? Gesto tão pouco habitual de fazer. Olha o fogão vazio, sente o frio que se instalou em casa e procura um prato para colocar os alimentos que no café da esquina comprou antes de ir para casa. Casa. Sente que nesta altura a sua casa não é esta nem aqui. Anda perdido desde que deixou de poder afagar a pele suave e já enrugada da sua companheira. Deixou de poder entrar, sentir a luz e o calor que dela emanavam. O seu sorriso que lhe ilumina os olhos grandes, cor de azeitona madura, e a face que se vai abrindo num sorriso de pura alegria num rosto onde a idade também foi sulcando rios de expressão. O seu abraço sempre enganchado ao seu pescoço, que o fazia dobrar-se. O seu beijo, por vezes suave, outras ávido dele, deixou de o ter. Somente 2 dias está ausente, mas sente-se como se fosse uma eternidade e tem medo, muito medo, torna uma eternidade. Estranha caminhada, estranha travessia da vida. Um dia nascemos, crescemos, tornamo-nos crescidos e a vida toma o rumo que cada um lhe dá e escolhe. Esta sua travessia tão turbulenta ganhou laivos de serenidade e de emoções profundas quando ela o encantou com um só olhar. Sai de casa como um furacão, apressa-se no caminho e como louco conduz toda a noite encurtando a distância. São 2 da manhã, a aldeia encontra-se em silêncio, sente-se no ar o frio e bate à porta. Acende-se uma luz da vela, escutam uns passos curtos, a porta abre-se e uns braços se estendem pendurando-se em si. Boa noite, o meu nome é Fabiola Lopes e vou ler o texto Travessia, escrito a 5 de fevereiro de 2014. Há nos teus olhos maresias, tormentos de marés idas, chamamentos como o do Messias. Ao chegar a casa, pousa um molho de cartas em cima da mesa. É fim do mês e as contas são parideiras múltiplas de credores sem rosto e cobradores sem mãos. Já não se escrevem cartas como dantes, as saudades não apertam. O corpo desejado está ali à mão de esticar o braço. A ausência tida na carne, a perfurar, um dia lá longe, foi mãe de uma gaveta cheia de manuscritos confessos e confidentes desses temores e promessas de amor eterno e paixão enferma, onde o quiser e o fizer andaram de mão na mão. Algumas compridas, outras desfalecidas nas orlas dos dias queimados em anos. Olha o rosto da mulher que um dia foi menina, que um dia foi traquina, que um dia foi. As linhas do tempo marcadas no rosto contam as histórias seladas por beijos ardentes, corpos crescentes e toques alados. As veias salientes fazem o trilho do latejar que foi o internamento da filha, a morte dos avós, o acidente de carro, o aborto noturno, o AVC do pai, o alcoolismo da mãe. Passa a mão no papel. Recolhe-a. Não há nada como a pele para fazer travessias. Olá a todos, o meu nome é Diana Freitas Nogueira e o texto que vos trago hoje chama-se Não quero fugir, mas terei que o fazer. Espero que gostem. Gemes baixinho, enrolado ao teu próprio corpo. Tens medo, vejo nas tuas mãos. Não tremas, meu amor, não tremas. Não vês que, quando te grito, é a mim que me grito? E grito-me pela insuficiência em te amar. O teu corpo tão frágil, rasgado de gritos e incertezas. A tua saia, outrora rodada de orgasmos, agora desfeita em dores. As minhas dores. Sou eu que dou. Não vês que me afasto, porque és feita de cristal? Não vês que tenho medo de partir com as minhas sombras? És feita de cristal, meu amor, e a chuva pode partir-te. Eu sou a chuva. Diz-me, por que te sentas então no beiral do meu coração, a guardar a tempestade? Por que te cobres com as minhas dores? És mulher,
feita de cristal e dás a cara aos trovões que me atormentam. Não percebes que sou escuro por dentro? Não vês como sou fraco, como sou perigoso, como assassino corações de forma tão fácil? Homens como eu alimentam as veias com o sangue frágil de presas como tu. Tu aí tão fácil de partir. Tu a colocar-me as mãos no teu pescoço. E, no entanto, sou incapaz de partir. Quero manter-te intacta só para mim. Mantenho-te viva mesmo que me esteja a matar. Sou incapaz de colher a flor que me alimenta só porque a quero ver crescer. E, no entanto, ela morre só porque eu a observo. Ela morre porque o meu olhar por si só a mata. Porque eu não fui talhado para o amor. Sou feito de sombras, tantas sombras. E, no entanto, amo-te tanto que dói. Uma dor que quase me faz bem. O tipo de ferida que me lembra que afinal sou humano. Tão humano como tu e o rapaz da mercearia ou o repórter do Jornal das 9. Tão humano que também a mim me dói o amor. E, no entanto, não deixo de ser escuro. Desculpa, mas por te amar tanto, só eu sei o quanto te sou insuficiente. O quanto amar não chega para sobreviveres à minha falta de luz. E não quero fugir. Mas terei que o fazer. Não chores, meu amor, não chores. Não gemas baixinho, que o mundo desaba dentro de mim e eu ainda não te tirei de lá. Não vês que não posso ficar, senão acabarás por partir? Deixa-me então ser eu a partir. Deixa-me levar as minhas lágrimas. Não permitas que os teus olhos chorem lágrimas que não são tuas. Que direito tenho eu de colocar às costas as minhas sombras? Proíbo-te de carregares a minha mágoa. E por isso grito-te, não paro de te gritar. Não desistirei de te tirar da chuva. Mesmo que a chuva com que te cobres seja a alma que ainda me resta. Porque dás a cara aos meus temporais e deixas que as minhas dores abram feridas em ti. Deixa-me então fugir. Impede-me de ficar. Obriga-me a fugir nos dias em que eu implorar um lugar em ti. Porque de quantos mais golpes me protegeres, mais golpes me irás desferir. Não quero fugir, mas terei que o fazer. E essa é a única prova que te posso dar do quanto quis. Quero mesmo um dia ficar. Não vês que até Deus foge quando choras? Vermelho. Será amor o que desespelho? Ódio e dor. Mas vermelho não é bonito? Não, isso é um velho mito. Então, o que é esta cor? É a representação da dor que arde no coração, o sangue do ferido e a lágrima do perdido. É a cor do ódio, a força do demónio. Mas toda a cor não tem a sua beleza? Sim, com certeza, pois vermelho também representa amor. Isabel Antunes, na velha escrita. Não quero fugir, mas terei de o fazer. Observo o quadro na parede, está torto. Irrito-me e resmungo qualquer coisa inaudível na tentativa de me livrar desse sentimento. Olho novamente. A irritação persiste e já não sei ao certo a razão. O quadro está torto. Disso não há dúvidas e isso irrita-me. Muito. Talvez, se me levantar para o endireitar, resolva o problema. É uma opção, mas não. Era o que me faltava, ter de me levantar para endireitar a porcaria do quadro. E a irritação que se dane. Estou confortável ainda o suficiente para não precisar de me mexer.
Alguém que venha e o faça. Bolas, que estou irritada. Este quadro, o céu tingido de calma, na sua paisagem fulva de cores tranquilas, tudo no lugar, a luz, a bonança, o movimento e aquele rio exuberante que flui. Principalmente o rio que flui. Óbvio protagonista que reconhece o seu valor. Sabe de onde vem e para onde vai, senhor de si, das suas certezas e desafios, disposto a deixar para trás o que já não lhe serve. Este quadro, há anos, desde sempre que me observa e persegue, conhece-me tão bem. Sabe o quanto contrasta com o que sou, com o que sinto. Esta inconstante impermanência, este querer e não querer, este querer para ontem algo que não sei se quererei amanhã. Esta busca de razões, porquês, soluções, esta dificuldade em me reconhecer e apenas ser. Sempre me quis dizer qualquer coisa ao quadro, sinto-o. Mas hoje, que até estou irritada, sou eu que tenho algo para lhe dizer. Não quero fugir, nunca quis, mas terei de o fazer um dia e seguramente, quando o fizer, será para dentro da sua paz. Até lá, até esse minuto, o minuto seguinte ao limiar da loucura, vou ficar no descontrolo da minha inconstância. Depois, quem sabe, talvez me encontre e partilhe da sabedoria do rio, esse que flui. E o quadro continua torto e eu irritada. Até quando? Travessia. Atravessei-te, como se atravessam mares, uma verdadeira ironia do destino, e julgam os mais incautos não ser possível navegar sem alma de gente. Não só em alma, quando a alma toda se esvazia de pudores, todo o corpo transborda, e eu, tal como as águas bravias do leito de um rio, desaguei na ondulação do teu peito. Atravessaste-me, como se atravessam tempestades, com o mesmo toque arrebatador dos ventos e a mesma leveza da brisa, baloiçando nos meus cabelos. E quase te sinto renascer dentro de mim, e as minhas mãos adormeceram nas tuas, e quase morremos os dois. Atravessaste-me e ficaste, atravessei-te e permaneci. Olá, boa noite. O meu nome é Cristina Brandão Lavender e vou-vos ler o texto Pontes. Preciso de uma ponte até ao lado de lá, com urgência. Olho para a outra margem e não a consigo alcançar. Tudo deste lado, sem ponte, é aborrecido, impertinente e completamente despovoado de utilidade. Já experimentei tudo deste lado. Além de aborrecida, acabei por me fartar da hipocrisia farejada deste lado. Estou em suspenso, à espera de uma ponte de suspensão a tirar-me daqui, de mim, de tudo para ali, já ali. Subi ao alto da colina, queria o outro lado da margem, a olho nu. Semicerrei os olhos para diminuir a abertura da luz e permiti à íris e à pupila o dilatar da capacidade de visão, sem ponte. Do outro lado, distingui uma catedral verde de pinheiros, carvalhos e eucaliptos, cerrada. A floresta formava uma abóbada quinhentista, com caminho altaneiro para o cume de outra colina onde se via o altar com pedra. Aquela pequena capela em ruínas, ladeada por dois gigantescos rochedos redondos, quase sobrepostos. Dois enormes calhaus rolados a amparar-lhe a queda. A metade direita do edifício, destruído, formava uma escadaria tosca. Os degraus eram as pedras despedaçadas, laterais. Preciso de uma ponte. O lugar mágico alcançado pela minha vista está deserto. Não há viva alma do outro lado da margem. Tanta beleza numa catedral verde, virgem com uma ala tapetada de musgo e lajes eruditas pelo tempo a dirigir-se a um pequeno altar. Urge uma caminhada ali. Uma ponte, por favor. Uma que me leve deste lado de mim para o meu outro lado de lá. O meu refúgio está à distância de uma ponte. A minha liberdade está à distância de uma ponte. A minha sobrevivência está à distância de uma ponte. Sobreviver, neste momento, é caminhar descalça naquele caminho e subir a alameda até à beleza do altar escondido no coração de uma catedral verde. Quando lá chegar, depois de atravessar a ponte, ajoelho-me aos pés da imponente cruz granítica avistada daqui. Entrego-me.
Envolta pelos raios de luz amarelo e verde, uno as minhas mãos espalmadas em direção ao alto e oro de olhos fechados àquele céu mais longe, sem ponte. Espero a chegada da chuva. Depois de molhada e lavada, adormeço. Descanso até poder dar os mesmos passos de volta, pelo mesmo caminho da ponte e viver do mesmo lado de cada margem, sem uma ponte para me atirar.